Pela internet com exclusivo Som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM. Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Ceruti. Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um programa Novo Você. Eu sei que você estava ansioso por esse quadro, porque nós temos o objetivo de tratar da autoestima e, claro, de dentro para fora e de fora para dentro. São 17 horas e 4 minutos desta quinta-feira maravilhosa, dia 22 de setembro. Bom, pessoal, hoje o programa tá incrível, fiquem ligadinhos até o final, até às 18 horas, mas antes de apresentar o meu convidado especial, que vocês ainda não sabem quem é porque eu ainda não divulguei, né? Eu quero falar para vocês participarem dos nossos canais, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Mandem mensagens para nós no nosso WhatsApp 659 96 30 61 16. Podem mandar mensagens no meu Instagram, doutora Nayara Ceruti, e também participem ao vivo agora pelo YouTube. Entrem lá, metrópolefm.com. Mandem perguntas, participem. Se vocês tiverem dúvidas, podem interagir, tá bom? Bom, pessoal, a Metrópole FM fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, na região central de Cuiabá, onde operamos em 105.9, mas também vocês já sabem que podem nos encontrar na internet. A Rádio Metrópole tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Agnaldo Ramos. Esses caras são feras. Por todos esses canais vocês podem interagir conosco. Bom, agora é a hora de apresentar o meu convidado especial do programa Novo Você. A construção do novo é um projeto, pessoal. À medida que a gente vai recebendo dicas, que a gente vai pegando um insight aqui, outro ali, a gente vai conseguindo ter atitudes que mudam, né? Que nos evoluem. Por isso eu trouxe uma pessoa que é expert em desenvolvimento humano. Ele já fez todos os cursos dessa área de PNL, né? Também PNL? Tá dentro dos cursos tá que dentro, eu já fiz. Né? Ele vai falar todos os cursos que ele já fez e como que ele começou a esse trabalho de desenvolvimento humano. Agora é hora de apresentar para vocês Gabriel Lopes. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Olá, obrigado, Nayara. Obrigado pela oportunidade de falar aqui para os seus ouvintes e compartilhar um pouquinho disso da minha jornada de autoconhecimento e compartilhar a oportunidade aqui do pessoal ter uma autoestima melhor, com algumas dicas práticas. Bom, Gabriel, essa vontade de aprender sobre desenvolvimento partiu de uma necessidade pessoal sua? Como que foi? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande como me desenvolver, né? Como é que eu poderia fazer melhor uso da capacidade do cérebro. Então, com 15 anos, eu fiz um curso de auto-hipnose. Eu adorava ver o pessoal sendo hipnotizado, né? E achava que isso funcionava só com os outros e não comigo. Mas eu fui desenvolver isso, fiz depois curso de formação em hipnose terapêutica também. Eu acho fantástico e sempre buscando essa parte do desenvolvimento desde mais novo, né? Eu ouvi um termo uma vez, reforma íntima. Eu falei, o que é tal dessa reforma íntima, né? E nessa busca de me desenvolver desde pouco mais novo, né? Mas com mais intensidade desde 2013. Mas essa reforma íntima está um pouco relacionada à reprogramação, à ressignificação? Também, né? A reforma íntima é nós buscarmos sermos a nossa melhor versão.
E para isso nós precisamos trabalhar aquilo que não está tão legal, né? Vai estar um tema relacionado com aquilo que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre sabotadores, né? Que é como a gente se sabota. E através disso nós vamos fazendo a reforma íntima, né? Tem uma frase, acho que eu vou trazer para entender, o pessoal entender um pouquinho, né? Tem uma frase que está num livro que chama O Efeito Sombra, que diz assim que para a sombra a luz é o pior inimigo e para a luz a sombra não existe. Então o processo de reforma íntima seria um pouquinho nesse sentido, de a gente trazer um pouco mais de luz e se preocupar um pouco menos com a sombra, porque todo mundo tem e faz parte do ser humano. Bom, na verdade, muita gente não sabe aonde que se encontra a sombra, né? E aí entra o seu trabalho de descobrir o que está puxando a pessoa para trás, que está criando essa autossabotagem. Exatamente. O processo de autoconhecimento ele é essencial para todo ser humano. Você pode falar um pouquinho o que seriam esses sabotadores, quais seriam? Nós todos os seres humanos, temos 10 sabotadores. E aí existe um que é universal, que é o crítico. Uau, 10? São 10. Anota aí, gente, no YouTube, por favor. O primeiro sabotador, o crítico. O crítico. Em inglês eles chamam de juiz, the judge. Eu prefiro esse termo de juiz porque parece muito mais como ele age, né? Não é só criticar, mas ele julga a tudo, a todos, as circunstâncias. E isso é a grande fonte de frustração, uma quebra da autoestima muito grande em função desse comportamento que a gente aprende, né? O ser humano ele tem um instinto de sobrevivência, o objetivo é sobreviver. E com isso, esse instinto na infância tinha esse objetivo de nos apontar aquilo que podia dar ruim enquanto crianças. O problema é a gente crescer e continuar carregando os mesmos comportamentos. Isso é a autossabotagem. Então, se a gente está diante de uma pessoa que julga os outros, que critica tudo o tempo todo, já tem esse sabotador da crítica. Esse sabotador ele está governando essa pessoa nesse momento. Não quer dizer que ela seja uma pessoa crítica, mas ela tem o comportamento. Isso é importante a gente separar, que o comportamento é como a gente age. E é diferente de quem nós somos, porque tem pessoas que abraçam o sabotador, né? Tem sabotador que chama controlador, é um outro que ele é um tanto quanto universal também, que é aquela crença de que se eu me dedicar forte o suficiente, eu vou conseguir conquistar qualquer coisa. Parece ser bom, né? Parece ser bom a gente pensar nesse pensamento. Eu acho que eu me identifico com esse, né? Bom, qual que seria o segundo sabotador? Então, o controlador é um que é um tanto quanto universal também. Aquela crença de que se eu dedicar, fazer do meu jeito, eu vou conseguir fazer qualquer coisa. E nem sempre. Existem alguns detalhes extras e isso faz que muitas vezes a gente tente controlar a tudo e a todos. E acaba gastando muito mais energia do que se buscasse outros caminhos. Bom, no meu caso, eu tenho na minha mente que se eu não agir, as coisas não vão acontecer, né? Eu não sou uma pessoa que procrastino. Eu acabo que me sobrecarrego, mas eu tenho essa questão. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. É diferente do eu preciso agir, que isso é um fato, né? Ninguém consegue realizar alguma coisa estando parado, sentado no lugar. Mas a questão é os extremos. Os sabotadores estão ligados com extremos, porque nós vamos nessa busca de eu preciso agir e às vezes nós forçamos o agir até quando era o momento de esperar o tempo das coisas acontecerem. Até de descansar, né? Exatamente. Anota aí, meninos, o segundo sabotador, o controlador. Terceiro, eu vou colocar na mesma coluna, né? A busca, o controlador. Existem 3 sabotadores que eles buscam a independência. Então, são pessoas que elas buscam ter uma liberdade, né? Então, o controlador é um deles. Ele acredita que se eu controlar tudo, eu não vou depender de ninguém e eu vou ter paz. Só que não é bem assim que acontece, a vida né? ensina, né, que a gente vai acabar dependendo de alguém em alguma hora. Por exemplo, esse programa aconteceu, depende dos meninos, né? Então, para eu trabalhar com excelência, eu dependo da minha equipe. A gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Exatamente. Mas o pensamento ele pode levar a acreditar que eu preciso dar conta de fazer tudo sozinho. Por quê? Para sair do jeito que eu quero.
E porque se sair do jeito que eu quero, eu vou alcançar o resultado que eu quero. Esse seria o perfeccionista? Eles estão muito próximos, né? Mas o controlador, ele força, inclusive, pessoas, né? A fazerem da forma como ele quer que faça, para que as coisas aconteçam exatamente como ele quer que aconteça. E aí, logo, o terceiro sabotador vem o perfeccionismo, né? Que a gente chama ele de insistente, né? E qual que seria a diferença para você de insistente para persistente? O insistente, ele quer aquilo a todo custo, passando por cima de todos, ou não? E o persistente? O persistente, ele também vai buscar o que ele quer, mas ele lida melhor com os desafios, com as dificuldades. Faz sentido? Faz sentido. A diferença que eu aprendi, né, entre o insistente e o persistente é que o insistente, ele quer alcançar algo e ele vai insistir do mesmo jeito. Em então, cima ele... de todos, passar por cima de todos. E ele não busca uma forma diferente de fazer. Sim. Agora, o persistente, ele persiste. Independente do que aconteceu, apareceu um obstáculo, ele busca contornar o obstáculo. O insistente, ele quer atravessar o obstáculo. Ah, sim. Foi mais ou menos isso que eu falei, né? Faz sentido. Ele faz sentido. Então, ele vai, quer bater, acha que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Aí gasta muita energia querendo furar a pedra. Difícil de quem convive com pessoas que são controladoras, insistentes e críticas. Aí existem as combinações entre eles, né? E aí é onde que vai formando as bombas atômicas aí que a gente vivencia, né? Então, Nossa. E entender isso é interessante porque a gente tira a ideia de que, imagina assim, a Nayara está me criticando. Não, o crítico da Nayara está me criticando. Fica mais leve. Mas não dá para separar o comportamento da pessoa. Mas não é a pessoa. Não é a Nayara que está me atacando. Mas é o crítico da Nayara que está me atacando naquele momento. E isso dá para trazer mais leveza para os relacionamentos e diminuir um pouquinho o embate. Porque senão, nas trocas de energia dos relacionamentos, em qualquer interação que a gente tem, nós temos uma troca de energia, que ou ela é no positivo ou ela é no negativo. Então, se alguém bater boca comigo, é a raiva de fulano, não é... Ai, Gabriel, é assim mesmo? Depois, a raiva de fulano que tá me afetando, não é fulano. Quando tiver alguma encrenquinha, experimenta. Ao invés de falar assim, o fulano que me atacou, tem um livro que ele é fantástico, chama Os 4 Compromissos, que fala da filosofia tolteca. E dos princípios é não leve para o lado pessoal. E isso vai muito ao encontro desse não leve para o lado pessoal. Porque não, se a gente fizer isso, resolve todos os problemas da humanidade. Resolveria muita coisa. Não sei se todos, mas muita coisa. Né? Esses problemas de relacionamento, com certeza. A gente leva muita coisa para o lado pessoal sem saber o que o outro está passando, né? O que o outro está vivendo. Então, esse é um grande causador de problemas. Você acha que é um comportamento temporário? E quando a pessoa carrega esse comportamento assim, desde a infância, já está numa idade madura? Faz parte já do ser humano. Faz parte do comportamento da vivência dele, desde que ele não queira mudar. Porque existe a síndrome de Gabriela. Você conhece a síndrome de Gabriela? Sim, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. A neurociência comprova que isso não é verdade, porque o ser humano tem neuroplasticidade até o final da vida. O que você acha que seria mais fácil para aprender? Uma criança ou uma pessoa de 60 anos? Quem que você acha que aprende? Uma criança. Quem que você acha que aprende melhor? Aprende melhor ou é diferente de mais rápido? Que aprende melhor, com mais facilidade. Eu acho que uma criança... A criança, ela aceita mais. A pessoa de mais idade, ela já tem o comportamento, ela é mais difícil de aceitar. O adulto, ele tem muito mais capacidade para aprender do que a criança. Porque mas eles aprendem mais rápido. Ele já aprendeu a aprender. Aí que entra uma diferença. A criança, vamos falar assim, o cérebro da criança, ele está mais molinho, está mais maleável. Então, ela tem uma capacidade mais maleável de aprender. São esponjinhas, absorvem tudo. Isso. Sem os julgamentos, sem as críticas. Se não fosse isso, o ser humano, o adulto, ele teria mais capacidade de aprender do que a criança. A criança, ela aprende mais rápido porque ela vai absorvendo tudo. Mas agora, a capacidade de aprender é o adulto. A capacidade de aprender é o adulto. Ele aprende melhor. E isso, qual que é o grande problema, né? Pega o melhor computador do mundo e abre
600 aplicativos ao mesmo tempo? Por que vai dar bug, né? Não vai funcionar o melhor computador do mundo. Isso é o nosso cérebro, preocupado o tempo todo com contas, com isso, com aquilo, com os sabotadores que trazem alguns pensamentos. Por isso que a nossa capacidade ela vai diminuindo ao longo da vida, ao invés de melhorar. E a gente teria como melhorar. Entendi. Então era pra gente... porque assim, maturidade não tem nada a ver com idade, né, Gabriel? Exatamente. A gente vê pessoas que estão na fase adulta e que não têm capacidade nem maturidade nenhuma. Exatamente. E isso depende muito, então, o autoconhecimento ele é muito importante para isso, né? Para que nós possamos olhar para nós e entender que nós não temos a verdade. Nós temos só um pedacinho da verdade e o outro tem outro pedaço da verdade. Só que quando cada um acha que tem a verdade inteira, é onde que dá o problema. Sim. E o quarto sabotador? O quarto sabotador é o esquivo. Aí o esquivo é o que seria o comportamento que as pessoas levam mais como procrastinação, né? Aquela pessoa que só quer fazer o que é prazeroso, ela não quer enfrentar discussões, ela busca fazer aquilo que dá prazer e evita aquilo que é difícil, é desafiador. É o sonho de todo mundo, né? Já pensou poder viver assim? Só vou fazer o que eu gosto. O problema é o monstro que fica crescendo no guarda-roupa, né? E coloca o monstro no guarda-roupa para fingir que não existe e aí o monstrinho ele fica lá, só crescendo, né? Aí quando ele sai para fora, o problema é muito maior. Por isso que fugir de enfrentar as situações é muito pior do que enfrentá-las, enquanto elas ainda não cresceram. O que leva uma pessoa a ter essa dificuldade de enfrentar o problema? Insegurança? Todos os sabotadores, eles vieram de situações da infância. E esse comportamento esquivo, ele geralmente está conectado com pessoas que tiveram infâncias com situações muito desafiadoras, onde que elas buscaram fazer essas questões mais prazerosas para fugir um pouquinho do desafio, das dificuldades que eram, né? Para não trazer mais problema para um lar que talvez já fosse mais problemático. Então, porque a gente subentende o seguinte: se a pessoa passa por muita dificuldade, ela está sendo preparada para aguentar as dificuldades. Mas pode acontecer o contrário, então. A pessoa que passou muita dificuldade, em algum momento da vida ela não consegue mais lidar com aquilo e entra com um esquivo. Sim. A situação ela depende muito mais do olhar de quem está passando do que da situação em si. As mesmas situações que causaram traumas em uns, transformaram outros em heróis. Que loucura, né? Muito louco. Por isso que nós não temos o direito de julgar as pessoas. E o quarto? O quarto foi o esquivo, né? E aí o quinto nós vamos entrar num que eu conheço bem, que ele é o que as pessoas aparentemente mais desejariam ter, porque ele parece ser bom, que é o hiperrealizador. Ele é voltado para a realização, né? Então eu quero realizar muita coisa, que os outros vejam que eu sou muito bom. Só que ele fica na superficialidade. Ele busca o que ele busca? Reconhecimento e busca a aceitação das pessoas. Mas ao buscar isso, ele faz para os outros e não faz para si. Mas essa hiperrealização seria em tudo ou em alguns aspectos? Em tudo. Em tudo ele quer essa aceitação, reconhecimento. Ele quer aceitação e reconhecimento, busca isso em tudo, né? E isso influencia muito e o nível de satisfação, quando esse sabotador está governando, ele é muito baixo. Porque ele nunca está satisfeito, nunca está saciado. Porque você alcança alguma coisa, ele já busca o próximo, e o próximo, e o próximo. E ele não cessa. O que poderia ser um estímulo, né? Para você conquistar cada vez mais, acaba se tornando um peso. Exatamente, exatamente. Aquilo que poderia ser bom, e aí, repetindo, né, que os sabotadores estão conectados com os excessos. E a gente está em qual sabotador aí, meninos? Vocês estão anotando? Qual que é o próximo? Que número? Agora é o sexto. Exatamente. O outro, ele também busca o reconhecimento, busca a aceitação e é o prestativo. O prestativo. Ou a gente pode falar o bonzinho. Que a gente acha o cara bonzinho que faz tudo, né? Sim, agrada todo mundo. É um amor
mas lá por trás ele tá com uma agenda oculta de que eu estou fazendo isso porque eu espero que você faça de volta. Só que ele não fala isso. E aí ele e se não é o frustra, reconhecimento, né? Ele quer... Ele quer receber de volta, ele quer a aceitação de volta, ele quer receber um amor de volta, né? E é um amor condicional. E uma coisa que eu ouvi que foi bem forte, que amor condicional não é amor. É isso aí. Nossa, gente, que forte isso, hein? Então a pessoa, você acha que ela faz tudo por você na esperança de ter algo em troca. E se você não dá na mesma proporção, ela simplesmente se anula. E ela não conta isso, mas ela vai se frustrando e vai se... Até que a hora chega que o negócio volta, explode. Eu fiz tudo por você, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí entra uma questão, né? Não sei se algum dia vocês falaram aqui já das linguagens do amor. Sim. Porque a pessoa ela fez tudo, mas dentro daquilo que ela achava que era o melhor, que ela gostaria, ela não estava conversando a linguagem do amor da outra pessoa. E ela fez tudo, menos aquilo que talvez precisava para tocar a outra pessoa, né? Como que é o nome desse sabotador? Esse é o prestativo. 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 A gente fala que o bajulador, né? Também o prestativo, o bajulador. Ele também faz a bajulação, né? A bajulação. Nossa, que forte isso. E qual que é o oitavo? O próximo sabotador é o vítima. Esse é o que as pessoas às vezes mais têm dificuldade de aceitar. Porque fala assim, mas eu não me vitimizo, isso e aquilo. E esse foi um dos sabotadores que ele aparecia como mais baixo para mim, até que eu reconheci numa fase onde que ele estava bem fortinho. Viu? Então, e os sabotadores, às vezes eles se revezam. Tem uma dança aí que no final quem dança somos nós, né? Mas eles ficam trocando, né? Cada hora um te puxa para dançar, dependendo do que você está passando na sua vida. Então, assim, dentro de nós, cada um tem um nível de sabotador. Exatamente. Vai depender do olhar que a gente dá para aquela situação que vai desencadear um sabotador mais intenso ou não. Exatamente. Então, tudo é a percepção que a gente tem daquele problema. A percepção, ela muda muito. Nossa, gente. E o nono? Nós estamos agora no oitavo. No oitavo? No oitavo. Ah, tá. Vai contando aí, meninos. Tem o inquieto. O inquieto é um que ele está bem forte hoje também em função do excesso de hiperestimulação que nós temos, né? Nós estamos sendo estimulados de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e o inquieto ele busca a segurança. E ele vai fazendo isso buscando atividades. Então ele começa uma coisa e aí ele acha que a outra que vai dar a satisfação e vai dar segurança para ele busca uma outra e já pula para outra. É um comportamento com pessoas que têm TDAH, ele pode ser bem comum, né? Esse comportamento de ficar buscando, pulando de uma coisa para outra. Então ele não conclui as coisas. E às vezes não conclui, muitas vezes não conclui. Nem começa. Ele começa, mas ótima aí... iniciativa e de acabativa nem tanto. Mas já tem uma iniciativa, então já é algo positivo, né? Porque tem gente que nem iniciativa tem, quer, mas não age. Não dá pra falar que é positivo, porque começar um monte de coisa também não... e não terminar é uma grande chave para frustração e para uma baixa autoestima. Sim. Porque se você não conclui as coisas, isso vai afetando a sua autoconfiança cada vez mais. E cada vez que você começa algo e não termina, vem de novo o pensamento. Que você não vale conta, a pena, você não dá conta. Né? Isso vai sendo reforçado dentro de você. E de onde que vem essas vozes? Você não dá conta. Então, e é interessante, né? Porque você consegue observar as vozes, né? Consegue. Então... Claro, alguns momentos da vida que a gente está mais abatido, você não vai conseguir isso, você não adianta tentar, isso não é para você. Isso é uma coisa muito importante, que a gente se confunde com os pensamentos. Se você está vendo esses pensamentos, é você que está pensando? Ué, mas da onde vem? Então, é espiritual? Tem a ver com o espiritual também. Né? Eu sou cristã, eu acredito que tem assim, o inimigo, né? A gente fala na igreja cristã que quer ver a nossa derrota, a nossa humilhação, né? Sim. Então... Que a mente, ela é virtual.
A mente, ela não está no cérebro. Não sei se vocês já tinham falado disso. Não conversamos sobre isso. Tudo que está na computação hoje, ela tem com base o ser humano. Então, as informações em nuvem, a nossa mente, ela está em nuvem. Ela não está no nosso cérebro. Ela não é baseada no nosso cérebro. Sim. Os cientistas nunca encontraram onde que fica a mente. É diferente a mente do cérebro. E quem pensa é a mente, não é o cérebro. Sim. E se Então a gente pensa, observar, acessa aquela nuvem, tem aquela informação nuvem, e guarda lá na nuvem. E as nuvens, elas se misturam das pessoas por causa da sintonia. Não sei se você já ouviu que existe uma pesquisa, né, de que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Sim. Por quê? Porque as nuvens, elas se misturam. E a gente acaba sendo influenciado, né? Tem a frase mais antiga, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Sim. Ou quem serás, né? E por causa desse pensamento em nuvem que está, né? A nossa mente. E nós somos uma grande antena de rádio. Quando vocês sintonizam aqui na Metrópole FM, vocês estão sintonizados, apesar de terem milhares de outras ondas passando que você não está enxergando nesse momento. E ela está aí. Você está recebendo. Pela sintonia você está nos ouvindo agora. E assim como é o positivo e o negativo. Nós podemos estar sintonizados com energias positivas ou negativas e nós atrairemos pensamentos que estão conectados com essa frequência que a gente está conectado. Mas mesmo você estando voltada para o positivo, a gente sempre ouviu que a nossa mente tem uma tendência muito forte para o negativo. Sim. Por que isso, Gabriel? O negativo, ele chama mais atenção porque ele está conectado com o instinto de sobrevivência. E os sabotadores, eles estão conectados com o instinto de sobrevivência, com o medo. Era muito mais útil para um homem das cavernas saber a cor da cobra que podia matar ele do que a cor das borboletas lindas que estavam voando ao redor. Por isso que existe esse viés do negativo chamar mais atenção. Não quer dizer que ele seja mais forte, mas ele chama mais atenção porque ele ativa um estado de sobrevivência em nós. E isso nos chama mais atenção, nos prende mais atenção. Não quer dizer que é mais importante, que é mais legal. E aí tem gente que vive só nesse mundo, né? Do negativo. Porque uma coisa puxa a outra. Se nós ficamos mais conectados com o negativo, isso vai puxar mais negativo. Se eu busco me conectar mais com o positivo, a tendência é eu me conectar mais com o positivo. Mas aí que entra o vigiar e orar, porque existe muito mais negativo chamando a atenção nossa hoje do que o positivo. É que o negativo de antigamente é diferente do negativo de hoje, né? O de antigamente era no quesito sobrevivência. Se eu não me defender do leão, da cobra venenosa, eu morro. Hoje em dia, a pessoa leva isso para situações rotineiras da vida, de trabalho, de relacionamento, né? Sim. Ativa a mesma coisa. Ativa o mesmo sistema que era ativado por causa de um leão, hoje é ativado por causa de um medo de demissão. É isso aí. Só que isso não vai te colocar em risco de vida, né? Mas a negatividade abastecida, ela vai achar que eu vou morrer. Se eu for demitido, eu vou morrer. Qual que é a pior coisa? Inclusive, um exercício prático para que a gente enfrente situações de medo qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você enxergar o pior cenário. Aí você falar, é isso que pode acontecer, então tá bom. Se eu for demitido, então o que vai acontecer? Eu vou perder o dinheiro, posso perder minha casa, posso perder e tal, eu vou morar na rua. Isso é o pior que pode acontecer, é ir morar na rua. Mas e aí, você conhece pessoas que poderiam te ajudar a arrumar um outro emprego? Você tem familiares que te acolheriam em casa, sim? Então, na pior das hipóteses, você vai ter uma casa, alguém que pode te acolher enquanto você arruma um novo emprego. Então, qual o medo de você dar o seu melhor agora com o medo de ser demitido? Né? Aí a gente consegue ver com clareza aquela situação que estava aterrorizando a mente, né? Porque o medo real, ele geralmente não nos trava. Ele faz a gente entrar em ação. Quando vai colocar a gente em risco de sobrevivência mesmo, ele faz a gente entrar em ação. Agora, o problema é o medo fictício. Aí paralisa. Esse medo fictício às vezes paralisa. É uma questão bem interessante, tá no livro O Corpo Fala,
que antigamente, né, quando o silvícola lá ia caçar, ele esticava o braço, tensionava o corpo, e aí ele esticava o arco e flecha, e aí ele soltava a flecha. Ou ele matava o bicho ou não, né? O problema é que o ser humano hoje ele não dá conta de lidar com alvos fixos. Sim. Porque o animal ou ele morria ou ele saía. E aí ele relaxava, o corpo voltava, e aí então ele ia buscar outra coisa ou ia buscar a caça. O problema é que a gente tem que lidar com alvos fixos hoje. E isso mantém a gente em tensão constante. E estresse, O que seria um desgaste algo constante. fixo? A conta para pagar? Uma conta para pagar, algo que eu quero conquistar, né? Aquilo que pode ser positivo como incentivo, ele pode também transformar num alvo fixo que me deixa tenso e constantemente preocupado. Como que eu faço aquilo? Como é que eu realizo aquilo? E o Eckhart Tolle, que ele escreveu o livro O Poder do Agora, que eu recomendo muito, ele, numa entrevista, falando com a Oprah, ligou uma pessoa e falou assim, mas eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Ele falou assim, você não tem que preocupar com as contas que você tem que pagar. Você tem que pagar as contas. É isso aí, né? Alô? Exatamente. Então, é você se ocupar. Porque a preocupação, segundo estudos científicos, ela é uma das causadoras do Alzheimer. O excesso de preocupação. Nossa, gente. O excesso de preocupação é uma das causadoras. Por isso que está explicado tanta gente que chega na fase adulta, madura, com Alzheimer. E está diminuindo a idade, né? A pessoa às vezes já está detectando com 40 anos. Porque o excesso de preocupação... E para dar um exemplo, né? Me veio semana passada esse exemplo. A preocupação é como... eu vou fazer uma viagem semana que vem de carro. E aí eu ligo o carro hoje... porque na sexta-feira da outra semana eu vou viajar. E aí você deixa o carro ligado, e aí aquilo está poluindo ali a sua garagem. Imagina que sua garagem está fechada, está produzindo dióxido de carbono ali que pode te matar se aquilo ficar fechado. E mesmo que não te matasse, quando você vai tirar o carro agora, você não tem combustível para fazer a viagem. Porque você se preocupou, você gastou tudo que você precisaria gastar para de fato fazer. Então a preocupação é isso. Faz nós gastarmos energia, e a autossabotagem é muito sobre isso, né? Nós gastamos, a autossabotagem ela não só atrapalha você a fazer o que você precisa fazer, como ela te faz gastar combustível, gastar energia, e quando você quer fazer, você não consegue. Um outro exemplo, imagina que você está no mar, você quer ir para a praia, a autossabotagem é você sair nadando em direção ao oceano. Sim. E aí você sai nadando em direção ao oceano, e aí quando você percebe, você está mais longe do que você estava antes. Sim. Isso é autossabotagem, é gastar energia, fazer uma outra coisa que não aquilo que você precisava fazer. E quando você quer fazer, você está com menos energia do que antes. É falta de clareza, né? De como resolver o problema. Clareza. Pessoal, a gente ainda tem mais um sabotador para falar, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Mas fiquem ligadinhos que a gente volta já com o último sabotador e também o que a gente faz para se livrar deles. Até já! O programa Novo Você volta já. 105.9. Fala, meu povo do bairro Cristo Rei, Vargem Grande. Aqui quem fala é Tio Dito. Eu tenho um recado pra você. A Titânia Telecom chegou aqui, minha filha. Sua internet vai bombar agora. Olha, planos residenciais e empresariais 100% fibra ótica, 100% download e agora 100% VD. Agora, Cristo Rei, pra ficar 100% só falta você. Então vem pra Titânia, cretinaiada. Chama no zap 99997-2818. Beijo no cesso. Vem ser 100%. Chamo Valquíria, catadora 19198. Luto pela inclusão socioprodutivos catadores, distribuição de renda per capita em busca de dignidade humana. Vem comigo para a deputada estadual 19198. Sou Thelma Delgado, candidata a deputada estadual. Para uma política de resultado, vote 19002. E confirma, não se esqueça, 19002. Mulher na política, Mato Grosso mais forte. Olha o gol! Isso aqui é futebol! A equipe Sub-23 do Dourado fez história e chegou à grande final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E nesta sexta o duelo vai ser na Arena Pantanal. Cuiabá e RB Bragantino. Cuiabá Esporte Clube.
time do meu coração. A partir das 20 horas, curta todas as emoções com a Metrópole e a plataforma Arena Mato Grosso em metrópolefm.com.br ou pelo nosso Facebook, YouTube e plataformas digitais. Arena Mato Grosso. É futebol com emoção. É nesta sexta, a partir das 20 horas, Cuiabá e RB Bragantino. Final do Brasileirão de Aspirantes. Futebol com emoção é na Metrópole. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. São 17 horas e 39 minutos desta quinta-feira, dia 22 de setembro. Aniversário de uma amiga muito especial, Carol Vilarinho. Um beijo para você, amiga. Eu desejo que os seus dias sejam repletos da graça de Deus, viu? Te amo. Bom, pessoal, estamos de volta com o programa Novo Você. Estamos aqui num propósito de te ajudar a enxergar aquilo que coloca a gente para baixo, que prejudica a nossa evolução e também a nossa autoestima. Claro, né? Aqui pela Metrópole FM, e seguiremos com vocês até às 18 horas. Interajam no nosso WhatsApp 659 9630 6116 e também nas nossas redes sociais, Gabriel Lopes, @doutora Nayara Ceruti e Metrópole FM Cuiabá. Bom, estamos de volta com o nosso bate-papo com o Gabriel Lopes. Ele é especialista nesse desenvolvimento humano e, principalmente, ele aborda a linha dos sabotadores. O trabalho dele é identificar qual sabotador está roubando a sua energia, está prejudicando a sua evolução e aí tirar ele da nossa vida, se é possível tirar, né? Pelo menos diminuir a frequência. Bom, Gabriel, a gente estava falando que no último bloco, que faltava um sabotador, né? Pra gente completar os 10. Qual é o último? Faltam 2. Um é o hipervigilante, que é quem está constantemente buscando a situação de perigo, né? Tudo que pode dar errado. E aí sempre lembrando, né, que é bom você ver o que pode dar errado. O problema é fazer isso o tempo todo, porque isso gasta muita energia e pode, quando precisar, não ter energia para lidar com a situação quando acontecer. Mas, por exemplo, no meu teste deu o hipervigilante. Mas, por mais que eu fique sempre atenta, eu não tenho uma mente tendenciosa para o negativo, vendo o que pode dar errado o tempo inteiro. Então, conecta com o hipervigilante? Pode ser que você já tenha aprendido a lidar com isso, né? Aí precisaria entender um pouquinho melhor. Eu tenho essa situação de alerta, onde eu observo tudo, estou atenta, mas eu não tenho a mente relacionada assim, ao que pode acontecer de pior. Mas então por que você está atento o tempo todo? Buscando o quê? Eu não sei, mas eu fico. Entende? Então está buscando situações de perigo, por mais que você não esteja pensando no negativo, mas está buscando situações que possam te colocar... Estou buscando situações de perigo, por mais que a minha mente... É porque assim, se eu vejo o problema, eu já logo tento resolver. Mas eu não fico assim, ai meu Deus, eu não, me colocando em situações assim, ai meu Deus, isso daqui é muito perigoso, isso daqui... Tanto é que eu encorajo muito a minha filha, esportes radicais, né? Então, eu sou até um pouco negligente nesse sentido de não ver muito a dificuldade, não ver muito as coisas ruins que podem acontecer. Talvez não está alimentando, né, a continuidade do ruim que pode acontecer.
Mas tá vigilante, tá atenta o tempo todo para que... E aí? Qual que é o problema que pode acontecer, né? Qual que é a situação? É isso aí. Isso eu vivo. Isso pode ser muito cansativo se for em excesso. Se for o tempo todo vigilante, isso pode ser cansativo. Tá consumindo combustível seu. É cansativo pra caramba. Exato. Mas é isso aí, gente. E aí... Como que suga a nossa energia, né? E a gente não percebe. E tudo que vai gastando a nossa energia vai abalando a nossa autoconfiança, o nosso bem-estar. E nos impede de sermos felizes de fato, né? Vivenciar a felicidade. A gente está num mundo que tem muitas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. Sim. E se a gente fica muito conectado com essa baixa energia, uma das coisas para que a gente lide com os sabotadores é nós termos energia mais alta. E isso está envolvido com nossa alimentação, com o dormir, que é importantíssimo, né? Tem muitas pesquisas que mostram o quanto que o dormir ele afeta o bem-estar. E, além disso, o autoconhecimento. Atividade física, alimentar com certeza, a mente alimentação, com coisas boas. Alimentação, seja da mente, seja do corpo. Né? E os nossos relacionamentos, que eu acho que é o mais importante, né, Gabriel? Com certeza. E as pessoas que a gente se relaciona vai determinar a nossa frequência, né? E a forma como a gente se relaciona conosco mesmo vai determinar com quem a gente se relaciona. Olha só. Que forte, né? Porque as pessoas falam assim, mas fulano não me ama. Mas você sabe se amar, né? Você se ama. Eu conheci a Nayara hoje. Eu estou observando como é que a Nayara se trata. Porque, teoricamente, na minha cabeça, quem que é a pessoa que melhor conhece a Nayara? Ela mesma. E nem sempre é verdade. Mas olhando isso, eu vou pensar que a pessoa que mais conhece é ela. E aí eu vendo como que você se trata, você se critica, aceita passar por situações quando você não gostaria. Você está me ensinando como eu vou te tratar. Ah, olha só. Por isso que como eu me relaciono comigo mesmo, vai determinar como é que os outros vão me tratar. É isso Porque mesmo. por mais que o outro te trate mal, se você não permite que isso aconteça, aquilo vai acontecer uma única vez. E acabou. E acabou. É isso mesmo. Né? Por que a gente demora tanto tempo para aprender isso, né? É um grande ponto. Inclusive, está muito relacionado com uma das chaves principais para a gente lidar com a autossabotagem e com o principal deles, né? Que é o crítico, o juiz. Mas a gente já vai falar dessa chave já. Deixa eu só passar o último sabotador, que é o hiperracional. Então, o hiperracional, ele se esconde das emoções através do racional. Ele quer racionalizar tudo. Então, pessoas que às vezes estudam demais, elas podem partir para a racionalização de tudo. E existem 3 níveis para que a gente consiga vivenciar de fato aquilo que a gente aprende. Que Os cientistas são muito racionais, né? Muito racionais. Às vezes podem se esconder atrás desse sabotador, para não lidarem com emoções, com situações desagradáveis. Então existe o saber, o sentir e o vivenciar. Tem muita gente que fica só no saber. Nem sente e nem vivencia. E aí as coisas não mudam. E assim, Gabriel, porque é algo muito enraizado, né, na pessoa. Como que a gente consegue romper isso? Porque muitas vezes, como eu sou cristã, eu vejo as pessoas estudando a Bíblia anos e anos e anos e a palavra não entra no coração. Como que é possível mudar um comportamento de uma pessoa que fica nessa frequência do sabotador? O primeiro ponto é a gente tomar consciência dos sabotadores. Desculpa. Tranquilo. Então, é fazer o teste com você, identificar qual é o sabotador predominante. Inclusive, a gente vai disponibilizar o teste nas redes sociais, né? Então entra nas redes sociais aqui da Metrópole FM para você conseguir fazer o teste e identificar qual que é o sabotador que está te afetando mais. E são 2 testes. Um deles mede qual que é o sabotador e o segundo ele mede o quanto que a sua mente está funcionando no positivo ou no negativo. Ou seja, quem está governando mais, os sabotadores ou o sábio? E cuidado com o resultado, porque o resultado de um dia, seja ele bom, seja ele ruim, ele está representando aquelas últimas 24 horas. Não é uma sentença de vida ou morte, tá? Então aquele resultado não é
o que você vivencia todos os dias necessariamente. É importante ter alguém que possa te orientar com relação aos resultados, tá? Não tome nenhum resultado como o resultado final da sua vida, determinando quem sim. você é. O importante é de descobrir e procurar você para poder fazer o treinamento adequado para se libertar, né? Para evoluir. Seja eu, seja outro profissional de psicologia, o que seja um bom profissional que possa ajudar a orientar a pessoa a lidar com esses comportamentos. Né? Mas como que você consegue... Vamos trazer case de sucesso. Como que você consegue fazer uma pessoa realmente mudar de vida? Existem 3 bases que a gente trabalha para que a pessoa ela mude esse processo da autossabotagem. Né? A primeira, a gente tomar consciência. O segundo é a pessoa ela conhecer quais são os comportamentos para colocar no lugar. Porque nada fica vazio dentro de nós. Se a gente retira algum comportamento e a gente não preenche, ele pode ser preenchido com algo pior. Inclusive, isso funciona com vícios, né? Pessoas que às vezes tinham algum vício de fumar, elas simplesmente tiram o vício e ela pode entrar um vício pior no lugar. Então, a gente precisa preencher os espaços vazios escolhendo aquilo que a gente quer colocar. Hábitos bons, né? Comportamentos bons. A gente trabalha isso e existe um processo para fortalecer o músculo do autocomando. O que é o autocomando? É eu perceber quando os sabotadores estão agindo e colocar um outro comportamento no lugar. E isso vai estar muito conectado com o vigiai e orai, que está na Bíblia. Nós precisamos estar mais presentes, porque o ser humano está vivendo muito no automático, no piloto automático. Quantos dias que você passa assim que, nossa, nem viu o dia passar? Sim, muitas vezes a gente tira férias, a pessoa infarta, né? Porque não consegue ter aquele momento de relaxamento. Exato, não consegue desfrutar. E então parte do processo é isso, né? Eu tenho mentoradas que perguntei lá no final, quando a gente concluiu, faz um depoimento para falar o que foi vantajoso para você, o antes e o depois. Ela falou assim, eu não consigo. Eu falei, mas por quê? Porque eu não lembro como eu era antes. Nossa, então é basicamente, Gabriel, você dá uma ordem para o seu cérebro, né? Quando ele entrar com aquele pensamento negativo, você repreender aquilo, né? Exatamente. E preencher aquilo com algo bom, uma palavra de Deus, enfim, algo que você acredita que seja bom, uma palavra de luz. O grande desafio é que nós temos, segundo a ciência, 50, 60, 70 mil pensamentos por dia. E, lógico, nem todos vão ser dos sabotadores, mas é difícil a gente ficar combatendo isso, brigando o tempo todo. Por isso que é importante nós virarmos a nossa atenção mais para o positivo do que ficar batalhando para constantemente bloquear a autossabotagem. Então, Tanto é que esses cursos, né, que a gente vê que você tem que fazer... Eu acho um pouco cansativo, porque realmente não tem como a gente ficar combatendo o pensamento negativo o tempo inteiro. Exato. Acaba sendo um peso. Exato. Mas quando a gente foca a mente, né? Por exemplo, quando eu estou em dificuldade, eu já começo de onde virá o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu já começo a tirar aquilo de mim, da minha mentalidade e entregar para Deus. É muito importante. Dentro da inteligência positiva tem a perspectiva do sábio, né? O que é a perspectiva do sábio? Toda situação ela pode ser transformada numa dádiva ou oportunidade. Então não é sobre ser bom ou sobre ser ruim, mas é sobre ser transformado numa dádiva ou oportunidade. Eu posso tirar algo bom mesmo daquilo ruim que me aconteceu. E na Bíblia tem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E como é que isso pode ser feito, né? Por exemplo, a casa dela pegou fogo. Se ela fosse construísse uma casa exatamente igual, aquilo ia se parecer só uma perda de tempo. Mas agora se ela pega assim, já que minha casa pegou fogo, eu vou construir, vou estudar e vou construir uma casa melhor do que a que eu tinha, que poderia ser uma casa dos sonhos. E aí constrói uma casa melhor do que tinha antes. Tirou do incêndio de uma coisa ruim algo bom, uma oportunidade de aprender. Uma outra situação, uma mulher que teve uma filha atropelada por um motorista bêbado, ela criou uma associação de mães contra motoristas bêbados e ela ajudou a salvar milhares de outras crianças. Apesar de isso não trazer a filha dela de volta, pôde ser tirado algo bom daquela situação.
Fantástico, então existem coisas que a gente pode retirar, né? Fantástico, fantástico. É muito o desenvolvimento humano, né, Gabriel? É uma caixinha de surpresas, né? Com certeza. Porque, assim, são pessoas completamente diferentes, né? Criações, pensamentos, e a gente tem que aprender a se relacionar o tempo todo. É isso. E o que é muito importante, né? A gente não tem que preocupar em não se sabotar. Mais importante do que isso é eu me sabotei e eu caio. E aí que entra a chave mais importante que eu trabalho muito. Você perguntou como é que você faz seu trabalho. Como eu tive esse crítico muito alto mesmo, né? O teste ele mede de 1 a 15 e o meu dava 14, às vezes 15. Eu ajudo muito as pessoas a desenvolverem uma vida mais leve, uma rotina emocionalmente mais leve e produtiva, porque a gente tira a autocobrança, a gente reduz essa autocobrança de uma forma que fica mais leve, e quando o fardo está mais leve a gente caminha mais. Quando as coisas estão menos pesado, nós conseguimos avançar mais. A empatia ela é chave para que a gente consiga lidar com a autossabotagem. E aceitar que eu tenho a autossabotagem não é aceitar que eu sou assim, que vai ter que ficar assim. Aceitar a situação ou uma condição não é aceitar que aquilo ela está definido e pronto, acabou. Aceitar a condição não é aceitar que não pode mudar. É simplesmente aceitar que está. Mas a pessoa tem que criar o desejo de querer mudar, né? Exatamente. Esse é um ponto de partida muito importante. Senão você acaba sendo crítico dela, né, Gabriel? Exato, exato. Bom, deixa eu ver aqui mais uma pergunta para te fazer. Como esses sabotadores afetam a nossa autoestima, né? Por tudo que você falou, a gente já consegue ter uma clareza. Mas tem mais alguma coisa específica ou já foi muito bem esclarecido? Eles vão afetar a nossa autoconfiança, porque vão trazer crítica, frustração, decepção, vergonha, culpa. E tudo isso vai afetando a nossa autoestima, o nosso bem-estar. E afeta a nossa capacidade de continuar vivendo, continuar batalhando assim, pela vida, pelo aquilo que é bom. Parece que vai perdendo o gosto, né, o bem-estar. E basta entender que isso é parte de um comportamento. Se você aprendeu como fazer eles. Para eles continuarem acontecendo, você precisa continuar fazendo os comportamentos que estão conectados com ele. E isso é muito bom saber que está nas suas mãos, porque agora está nas suas mãos fazer algo diferente. Parece um trabalho um pouco cansativo, né, essa batalha da mente. É interessante que isso está no livro e quando eu li o livro, eu li o livro 2, 3 vezes e eu não tinha lido essa frase lá. Porque existem exercícios que a gente faz para a gente ganhar mais consciência, né? Estar mais presente, que são exercícios de mindfulness. Você pode procurar no YouTube aí, Mind, né? M-I-N-D, Full, F-U-L-L-N-E-S-S, Mindfulness. São exercícios de presença plena. E a gente chama de exercícios de QP lá no livro. E aí, lá no finalzinho do livro tá assim: fazer os exercícios, fazer a prática para lidar com os sabotadores, ela não traz mais peso para sua vida. Ela só revela o peso que já está lá. Aí eu falei, doeu. Porque eu pensava assim, né? Falei, nossa, é cansativo fazer esses exercícios, né? Ter que fazer esse tanto de exercícios por dia é muito cansativo. Mas só é cansativo porque esse peso já existe. Esse peso já existe. E fazer esse exercício é o que vai retirar esse outro peso que está lá. Sim, e geralmente a sua mentoria leva em torno de quanto tempo? Depende muito do que a pessoa está buscando, né? Aí tem quantidade de encontros, ela vai de 5 a 10, ou tem pessoas que até continuam por um tempo maior. Aí eu tenho atendimentos individuais, tenho atendimentos em grupo também. E depende muito do que a pessoa está buscando. Quando você faz treinamento em empresas, também é com a intenção de identificar os sabotadores? Sim, porque os sabotadores eles estão muito ligados, né, com
as causas de conflitos de relacionamentos, porque cada um traz a sua verdade. E aí imagina 10 verdades brigando, né? Sim. Vira um grande problema. E essa confusão, ela atrapalha também a produtividade, atrapalha a pessoa, o relacionamento dela na própria família. E tudo isso vai causando um acúmulo de problemas que afetam a vida e atrapalham o bem-estar da pessoa, né? Então, você acabou de falar desse um vídeo. Anota aí, Gui, por favor. É Mindfulness. Isso. Mindfulness. Que são algumas dicas de como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? De uma forma simples e prática. Tem mais alguma? Tem um exercício, né, que esteja dirigindo, esteja acompanhando a gente pelo YouTube, você pode fazer, que é esfregar a ponta de um dedo contra o outro, de forma a você prestar atenção e sentir a sua impressão digital. Você pode Todo fazer mundo aí isso. testando, encostando o polegar no indicador. Pode fazer isso de olhos abertos ou de olhos fechados. Tem que mas esse sentir é um a exercício. digital. Faz de forma a você prestar atenção na sua digital. Apertando muito bem, delicado. Aí depende da pressão que você queira colocar, né? Não precisa colocar muita força, mas de forma a sentir. Esse é um exercício de mindfulness, esse é um exercício, uma prática que as pessoas gostam muito, porque dá para fazer até colocando a mão dentro do bolso, né? Tem gente Mas que às vezes coloca a mão dentro do bolso. Mas qual que é a intenção? O que ele desperta? Tirar você da sua mente e trazer você de volta para o seu corpo. Porque os sabotadores, eles estão na mente, né? Eles estão no racional, então, no quando excesso você de está com a racionalidade. mente pesada, você... Se você fizer práticas para você voltar para o seu corpo, preencher o seu corpo de volta e sair só da mente, você ganha uma capacidade de responder de uma forma melhor. Dá até um aconchego, né? Um carinho, né? Que você se dá. Não dá não dá um aconchego quando você fica aqui assim, ó, se alisando. E esse é um dos exercícios que você pode fazer. E segundo a Só neurociência... pode ser um dedo, não pode ser todos? Aí começa com um dedo e depois você faz a palma de uma mão contra a outra, prestando atenção, sentindo sensação. Aí tem de toque, tem de respiração, tem de audição, tem então, vários o exercícios. segredo é você desconectar, sair da... Eu até falei no programa passado que eu tenho o hábito de escrever. Quando eu tô com a mente muito cheia, eu pego papel e caneta e é uma forma que eu vejo de esvaziar a mente. Isso é bom, é uma prática muito legal. Né? Faz sentido para mim. Né? É uma forma que eu esvazio, relaxo e aí, por incrível que pareça, aquilo já não parece mais um problema. Exato. O problema deixa de ter, às vezes, o tamanho que a mente estava criando. Exatamente. E a gente pode responder de uma forma melhor. É isso aí. E aí eu coloco ali no papel, esvazio a mente, durmo, que eu gosto de escrever à noite. No outro dia acordo com a cabeça mais tranquila, mais focada. Inclusive é uma dica para quem tem problema para dormir, deixar um caderninho, um papel e uma caneta do lado da cama. E aí se te acordar no meio da noite, porque uma pergunta, né? A sua mente, ela é sua amiga ou sua inimiga? Você acha que um amigo ia te acordar no meio da noite falando de que amanhã você vai ter aquela reunião, você não vai dar conta, você não vai dar conta de fazer aquela apresentação. Um amigo te faria isso? Jamais. Então a sua mente, ela pode ser sua amiga ou pode ser sua trabalhando pro inimigo. E aí nesse momento você pode escrever tudo aquilo que está te preocupando e falar assim, dar um comando. Tá anotado, amanhã eu resolvo isso, porque agora eu não vou poder resolver. E isso permite que muita gente volte a dormir e tenha paz. Porque Nossa. É uma prática recomendada, bem recomendada. Uma técnica bem legal. Eu trabalhava muito pessoas que tinham dor na articulação, na DTM. A gente chama de DTM, disfunção temporomandibular. E a gente utilizava praticamente duas técnicas. Uma é um lembrete, quando a pessoa estava apertando o dente, mudar a posição do relógio, sabe? Incomodou, libera. E a outra era dar uma ordem para o cérebro. Você precisa produzir GABA. GABA é um ativador que gera bem-estar. E automaticamente a pessoa, só de dar esse comando, você precisa produzir GABA, você já sente uma sensação de bem-estar. Já ouviu falar do GABA?
Sim. Já, né? E essa prática eu aprendi com um professor meu, japonês, da USP. E ele que ensinou a gente a dar esse comando no cérebro. Como que você pode falar para o seu cérebro produzir algo e ele produz? Produz. Várias vezes que eu queria acordar cedo, eu dava o comando de noite, amanhã eu vou acordar horário tal. Nem precisava do despertador. Só que se eu não faço, às vezes tem batalha com o despertador. Né? Sim. Eu tenho dificuldade em acordar cedo. Bom, Gabriel, tem mais alguma coisa que você gostaria de nos passar? Senão eu vou para o nosso bate-bola. É isso. Acho que o mais importante que eu posso deixar aqui, a principal chave é a empatia, né? E quando você pensa em empatia, o que te vem? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. E você se coloca no seu lugar também? Raro, né? A empatia, ela começa com a gente. Porque, da mesmo jeito que nós falamos antes, né? Se eu não desenvolvo a empatia, a autoempatia, eu não vou conseguir ter uma empatia suficiente com o outro. Exatamente. Então, ter a empatia é aceitar que nós não somos perfeitos e que está tudo bem, mas nós estamos no caminho, estamos em construção e todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado não tão bom e que está tudo bem. Agora, quem quer, evolua. Quem não quer... É isso aí, o segredo é tomar atitude, né, gente? Sempre tomar atitude, buscar o bem, o crescimento. Bom, Gabriel, dá tempo de fazer o bate-bola, meninos? Dá tempo? Então, Gabriel, agora é uma parte bem legal do nosso programa, no que eu vou falar uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Vamos lá. Amizade. O que me veio aqui é essencial. Amor. Próprio. Sonho. Realidade. Fé. Transformar o sonho em realidade. Fé. Estou pensando aqui porque é uma reflexão que vem, né? O que é fé? O que é fé para você? O que é fé para você? A pergunta é para você. Eu sei, mas eu quero colocar para você. O que é fé? O que é fé para mim? Fé é acreditar em Cristo Jesus. Que Ele sustenta tudo, que Ele é o Criador de todas as coisas. Isso é fé para mim. Que tenha a fé que é a certeza das coisas que não se veem, né? E que as coisas que vão acontecer. Sim. O que é medo? Medo pode ser a ausência da fé. O que é medo? Coisas que não se veem. Acreditar em coisas que não se veem, que vai dar errado, né? Então, Sim. Medo é um tipo de fé. Pode ser. Porque a gente pensa que fé é só na coisa boa, né? Mas não, fé é acreditar naquilo que você não vê e que você acha que vai acontecer. Sim. E o medo é um tipo de fé, que a gente faz má gestão muitas vezes, né? Da nossa imaginação. Sim. Então, a fé, quando vem para mim aqui, fé, de fato, é acreditar, né? A palavra que vem é acreditar. E aí, cuidado com o que a gente está acreditando. Acreditar. Uma bela reflexão. Não tinha parado para pensar nisso. Fracasso. Não existe. Sucesso. Para quem? Ou pelo quê, né? Ou pelo quê? Porque tem muita gente buscando o sucesso, mas que foi aprendido com o outro. Ou com a sociedade. Medo. Medo. Útil. Mas perigoso. Só não pode bloquear, né? Ele é útil para nos chamar a atenção, para a gente não se colocar em situações extremas. Mas, tirando esse, a utilidade dele se passa. Só isso. Saudade. De vez em quando é bom. Dinheiro. Uma baita de uma ferramenta. Mente. Amiga ou inimiga? Você pode escolher. Defeito. Todo mundo tem. Qualidade. Todo mundo tem. Ninguém te faz parar de fazer o quê? Trabalhar com desenvolvimento humano. Bacana. Sua maior causa?
minha maior causa é ajudar as pessoas a enxergarem que elas podem mais. Bacana. Pessoal, eu quero agradecer a presença do meu convidado especial, Gabriel Lopes. Ele nos deu uma aula, né, gente? Foi sensacional, né? Nos deu uma aula sobre coisas que a gente costuma fazer facilmente no nosso dia a dia. A gente não percebe que aquilo ali pode ser um inimigo na nossa mente. E também nos deu dicas do que a gente pode fazer para tirar a confusão da cabeça e trazer para a realidade, né? Sempre focando para positividade. Bom, são 18h09 e estamos chegando ao fim do nosso programa. Fiquem ligadinhos porque na quinta-feira que vem tem mais Novo Você. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau. Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada.